Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Oliveira, editor do Gás Conecta, plataforma de inovação e tecnologia da Pinó, mas hoje eu estou aqui com uma missão diferente, que é conduzir os Pet Talks, nessa nova série que a Pinó está lançando, para a gente poder falar de uma coisa que todo mundo gosta, que são os bichinhos de estimação. E hoje nós vamos abordar aí nesse segundo episódio da série alimentação natural, e para isso eu vou conversar aqui com a Andressa Xavier Pelanda e a Juliana Tomasi sobre como a alimentação natural transformou a vida dos pets delas. Então, puxa, Andressa, muito obrigado aí pela sua presença hoje aqui com a gente. Obrigada pelo convite, pessoal. Imagina, foi um prazer mesmo estar aqui com você. E Juliana também, muito obrigado aí pela sua presença. Vai ser uma delícia aí compartilhar com vocês um pouco das histórias que vocês têm para trazer sobre os pets de vocês e, claro, alimentação saudável. Mas antes, né, eu acho que para começar, vamos fazer aquilo que todo mundo gosta, que é, logicamente, falar dos próprios pets, né? E aquela conversa que, se a gente puder, a gente fica um dia inteiro falando sobre eles, né? Ju, conta um pouquinho aí, né? Quais são os seus pets, como é que eles nasceram, quer dizer, como eles surgiram na tua vida, enfim. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Fê, só falar que eu tô super feliz de estar aqui. Que bela coincidência, né? Pois é. Na hora que eu cheguei aqui, dei de cara bem com você. Eu tenho 2 cachorrinhos hoje, a Hermione e o Sirius. Sou uma grande fã de Harry Potter. E a Hermione chegou na minha vida em 2018. Ela foi um resgate de canil clandestino, ela era matriz. A gente entende que ela tinha aproximadamente uns 2 anos. E quando ela chegou, ela tinha algumas limitações, porque vinha já de uma vida em gaiolinha, provavelmente não era bem nutrida, ela não foi socializada, então a gente tinha ali alguns desafios com ela, mas mesmo antes de pegar a Hermione, de bater o martelo ali na adoção, o Rafa, meu marido e eu, a gente já tinha muito claro que seria alimentação natural. Eu estava ali em 2018 numa onda bem fitness, que a gente programava já um casamento ali para o próximo ano, e na minha cabeça não cabia, se eu comia comida, se eu comia bem, como que eu não ia dar isso para minha cachorrinha, né? Então eu já comecei a estudar sobre isso antes, já comecei a me preparar, né, para esse cenário quando ela chegasse, para fazer ali uma transição, porque eu entendia que certamente ela deveria comer ração, né, alguma coisa assim. E eu me deparei ali com um mundo de alimentação natural, com um monte de informação bacana, e comecei a conversar com o Bruno da Mascote, né? A gente tem uma relação de amizade, a gente se formou juntos, e ele começou a me dar dicas e me introduzir ali para uma veterinária que fosse especializada naquilo, enfim, começou a me apresentar a esse mundo. Então, quando a Hermione chegou, foi questão assim de 2 semanas ela já estava comendo comida. 2 anos depois veio o Sirius, que eu dei um golpe do só vamos dar uma olhadinha na ONG, voltamos com o Sirius para casa, e esse aqui nem conhece ração, então ele desde o primeiro dia que chegou lá em casa já é alimentação natural, e eles amam, né? Boa. O Sirius é um vira-latinha, né? E Sim. essa coisinha pequenininha que tá no teu colo, né? A coisa mas mais come fofa. igual gente grande, É né? mesmo? É um gulosão, é? É. Ah, muito bom, muito bom. E a Hermione, ela tem alguma raça ou ela também é... A gente acha que deve ter alguma coisa, porque como ela era matriz, né, então ela era usada para procriação. Então a gente acha, mas assim, de verdade eu não consigo identificar. Deve ser alguma coisa de um chihuahua de pelo longo, um papillon, morceguinha, alguma coisa tem, a gente só não sabe o que é, mas ela é pequenininha também. Muito bom, muito bom. E eles são... Bom, não dá pra dizer, né? Mas são os seus xodós, né? Eles são meus xodós, eles são minhas fontes de inspiração. Eu mudei completamente a minha vida por conta deles, né? E eu digo isso não só pessoalmente, profissionalmente. Eu mudei a minha carreira por conta dos meus cachorros, né? E o Sirius, ele veio muito pequenininho pra gente. A gente tem a primeira foto dele, ele tá assim na palma da nossa mão. E ele deveria ser ali o última rapinha do tacho da matilha, e ele sempre teve muitos probleminhas de saúde. Então a gente sempre pedalou muito com o Sirius, né? Hoje ele tem o diagnóstico dele, mas a gente quase perdeu ele foi uma situação bem complicada, e a gente associou o tratamento tanto medicamentoso quanto com os especialistas veterinários com a alimentação também. Então hoje a alimentação natural para ele
não é nem só uma questão de o alimento dele, a comidinha dele do dia a dia. É total uma dependência de saúde mesmo. Então, os ingredientes que a gente escolhe, os nutrientes que ele precisa, a gente tira a maioria dali para tentar reduzir ao máximo a parte de medicação que já é bem pesada ali para eles. Entendi. O que acontece com ele pra gente saber? O Sirius, ele tem... depois que ele foi castrado, que foi mais ou menos quando ele tinha uns 5 meses, que foi bem cedo, ele começou a desenvolver episódios de anorexia e gastroenterite muito agudas. E era sempre tratado como, ou ele é chato para comer, ou ele é enjoado, ou deve estar ali só com um problema gastrointestinal. E na minha cabeça não entrava um cachorro não querer comida. Não existe, assim, um cachorro com uma carninha na frente dele e falar, não, obrigado, esse cardápio não vai me servir. Então, eu sempre fui muito insistente. E até que a gente caiu nas mãos de uma veterinária em uma das internações dele, que foi bem pesada. Ele estava com anemia profunda, precisou de transfusão de sangue. Naquele momento, ela levantou a bandeira para uma doença que chama hipoadrenocorticismo, que ele não produz o cortisol. Então, ele tem que repor em formato de corticoide. Entendi. E ela falou, todo esse quadro dele tem muita cara de ser isso. Então, a gente começou a tratar. Dali ele começou a evoluir, só que o uso contínuo de corticoide, ele tem efeitos colaterais. E é aí que a gente entrou também com a alimentação. Então, um dos efeitos colaterais é a questão renal. Então, a gente faz uma alimentação para ajudar ele a não produzir cálculo renal, por exemplo, além das medicações. Então, a partir do momento que ele foi diagnosticado, aí a alimentação começou a ser um problema ao reverso. Porque esse cara não quer parar de comer mais, né? Então, depois desse diagnóstico, depois que a gente conseguiu acertar ali a vidinha dele, daí ele deslanchou mesmo. Muito bom. E você falou que mudou até de carreira, a gente sabe da Hermi, né? A sua creche. Conta um pouco dela pra gente, por favor. Ali em 2020, né? Só tinha a Hermione ainda nas nossas vidas. Bem no meio da pandemia. Eu acho que não só eu, como muitas pessoas tiveram algumas crises existenciais, né, de pandemia. E eu estava num momento muito próxima da minha família, né, da minha cachorrinha. E aquela vida começou a me parecer muito boa, de estar muito próxima a eles, né. Eu já era consumidora do serviço de creche, entendia que era um mercado muito legal, é um mercado muito lindo. E decidi ali em 2020 abandonar a multinacional e abrir a creche para cães com foco total em bem-estar. E o nome é uma homenagem para a Hermione, que é a Hermi Pet Care. Muito e estamos bom. Aí até hoje, 0 arrependimentos, faria tudo de novo. Sim. E a creche só cresce, né? A creche só cresce e eu tô 24 horas por dia grudada com quem eu mais amo. Muito bom. Lá no Bigorrilho, né? A Cade, a minha. Sim, uma das nossas primeiras. Esteve lá no início, né? Enfim, muito legal, muito bacana. E muito bacana que você está aqui nesse papo compartilhando tudo isso com a gente. E Andressa, você falou um pouco antes da gente começar aqui a nossa gravação que os seus 2 shih tzus também vão para a creche, né? Sim, vão para a creche também. Eu acho que é uma forma da gente poder garantir que eles vão ter a socialização ali no ambiente deles com a matilha. É diferente de brincar em casa, é um bem-estar que a gente pode proporcionar para eles, sem sombra de dúvidas. Muito bom. E conta pra gente então um pouco a história dos 2. Legal. É até meio parecido também um pouco com a história da Ju aí. Achei super bonita tudo que você, né, conseguiu proporcionar para essa duplinha linda. E eu descobri a alimentação natural ali em 2018, porque, né, tem um shih tzu filhotinho na época, e ele começou a se coçar muito. Então, eu já estava imaginando que pode ser que tenha alguma alergia alimentar. E a partir disso eu fui descobrir a alimentação natural, porque, né, todos os benefícios. Então comprei um curso online sobre alimentação natural, que acho que a gente que é do meio conhece bem, né, o Cachorro Verde. Então foi ali, né, comprei o curso da doutora Silvia, e acho que o start principal mesmo, assim, para eu começar a oferecer a alimentação natural para ele foi quando ela trouxe um estudo de que podia aumentar a expectativa de vida do pet de 3 a 5 anos quando você proporciona alimentação natural.
E eu, com o meu Shih Tzu de 9 meses, já desesperado, imaginando, vou perdê-lo algum dia, né? Então, o que eu posso fazer para prolongar? Eu quero que ele viva até os 30 anos e viva bem, saudável, com disposição. E aquilo ali foi o grande start mesmo para eu começar a introduzir a alimentação natural na rotina dele. Então, ele passou pela consulta com a nutricionista para poder ter toda ali a prescrição bonitinha para ele. E ele também era um cachorrinho que tinha muito um apetite caprichoso. Então, ficava o potinho de ração, ele não comia o dia inteiro. Ele não comia, ele não se interessava, ele cheirava, ele virava as costas. E por mais que a gente incentivasse ele, né, de que era um momento de comer, ele não queria. E mudou totalmente com a alimentação natural. Você serve, em 30 segundos aquele potinho tá vazio e ele tá atrás de você porque ele quer mais. E se ele pudesse, ele ia comer 1 quilo. Ele é um titiquinho, não tão pititico que nem esse príncipe, mas é um cachorrinho pequeno e se ele pudesse, ele ia comer mais de 1 quilo por dia. E em 2019 a gente resolveu de que ele precisava ter uma companhia para ele poder brincar em casa, né? Ter uma companhia para ele. E a gente entrou em contato com o Instituto Almigão, que é uma ONG aqui de Curitiba, e eles intermediaram a adoção da Pepper. Então eu tenho o Salt e a Pepper, que são os temperinhos da nossa vida, os temperinhos da nossa casa. E a Pepper também era uma matriz de um canil clandestino. Então ela foi resgatada, ela também é uma Shih Tzu. Foi resgatada de maus tratos e chegou pra gente desde o primeiro dia. A refeição dela já estava pronta antes dela chegar em casa até. A gente já tinha passado todas as informações ali. Foi fazendo aquela transição que você precisa colocar, né, uma porcentagem de ração junto com a alimentação para fazer a mudança por completo. E ela, desde o dia 1 com a gente, já segue comendo comidinha natural. Muito bacana, muito bacana. E é sempre um bom exemplo quando a gente tem o resgate, né, desses animaizinhos aí, a gente consegue levar para casa e tratar sempre assim tão bem, né? Vocês já mais ou menos deram exemplos do que motivou vocês a procurar a alimentação natural. E quais os benefícios que vocês veem a partir dessa escolha, assim? Olha, pra mim, eu convivo com muitos cães, né? E pra mim é muito nítida a diferença do xixi e do cocô. Assim, muito. Os meus cachorros, a minha casa não tem cheiro nenhum. Eles já têm ali uma compensação hídrica na comida, então eles não tomam muita água. Porque 70% da necessidade deles já vem da alimentação natural. E o cocô não tem cheiro. Então, assim, isso pra mim já... O pelo deles eu vejo, assim, muita diferença de cachorrinho que come só ração e o pelinho deles. A Hermione, quando ela chegou, ela tinha muitas falhas aqui. A gente até achava que ela ia ser carequinha aqui, no pescoço, né? A parte da orelhinha. Começou a comer comida, a questão de 2 meses estava cheia de pelo de novo. Olha só. E essa questão também de ser rápido, né? O momento da alimentação. Não existe isso de... eu vou deixar ali servido à vontade e ao longo do dia ele vai se alimentando. Não, é bem isso que você falou. Em 30 segundos acabou, daí já faz o que precisa fazer e já toca o dia cheio de energia, né? Eu percebo muita disposição também neles. O Salt, apesar de ser um filhote, era um filhote dorminhoco. Depois que ele começou na alimentação natural, ele é bem espoleta. Espoleta num padrão que um Shih Tzu consegue ser, né? Que a gente sabe que eles não têm aquela energia toda o dia inteiro. Mas ele ficou bem mais disposto também, observa a questão de xixi, do cocô deles, é bem diferente mesmo. E no meu caso foi ali totalmente voltado para alergia. Então os dois têm dermatite atópica. Então é todo um esquema diferente ali de controle, de como que você garante menos oscilações de imunidade para ele. Então o que tudo isso pode influenciar, e a alimentação sem dúvida é o carro-chefe aí, complementar a todos os outros tratamentos que eles possuem, né? E eu fico impressionada com o exame de sangue que eles fazem. É impecável, impecável. O colesterol deles, assim, tá sempre bonitinho, certinho. E eu muito sinto que isso também contribui. Por exemplo, a Pepper, né? Ela passou por várias cirurgias, tanto limpeza de tártaro quanto uma mastectomia. E a recuperação também que ela teve no pós-cirúrgico foi muito rápido. Foi muito, muito rápido. Então,
tudo isso, assim, eu consigo perceber que o fato de ganhar a comidinha natural, todos esses benefícios que trazem para a saúde também deles. Caramba, são muitos então. Eles ficam com uma rotina bem previsível também, né? Ah, é? Com a questão da alimentação. Os meus, por exemplo, são reloginhos. Então, a gente consegue organizar o nosso dia. Eu tenho uma rotina com eles que é um pouco mais intensa, mas eu estou muito em contato com eles o dia inteiro. Então, eles se alimentam 4 vezes ao dia, mesmo por conta dessas questões de saúde dos círios. E é isso, é a rotininha, é o reloginho. Quando ele é super calmo. Se der 3:30 da tarde, ele levanta, já começa a olhar, já começa a dar uma latidinha que é diferente, né? Quando eles latem para pedir comida. Você sabe que já tá ali perto da hora de comer deles. Eu acho que essa questão de... Por ser algo que eles gostam muito, por ser algo muito atrativo para eles, e eles se acostumam, eles se habituam a essa rotina, dá muita previsibilidade. Eu acho que previsibilidade gera conforto, segurança, que também contribui para bem-estar, né? Sim, a Pepper é a mesma coisa. Eles ganham refeição 3 vezes por dia. A gente porciona, né, o que é a refeição ali do dia para eles. E normalmente ela ganha ali 7, no máximo 7:30. Daí no final de semana, quando a gente dorme um pouquinho mais tarde, ela vai acordar a gente. Ela pula do lado da cama e ela fica batendo, assim, toda discreta, assim, sabe? Tipo... Oi, mulher, você não vai levantar, tá na hora de eu comer. Então ela vai, sabe? Ela tenta chamar a nossa atenção. E eu imagino que deva ser bem parecido, mas eu não posso abrir a geladeira que eles já estão ali me rodeando. A hora que ela percebe que ela vai ganhar a mesma comidinha dela, ela começa a rebolar, ela começa a se lamber, ela começa a andar assim, se arrastando de costas, assim, tudo pra chamar a atenção. E eu acho que pra mostrar o quão feliz ela tá, porque ela sabe que ela vai ganhar alguma coisa que ela gosta e gosta muito. Entendi. Puxa, aqui também vocês têm aí o caso da Pepper, né, da Pimentinha aí, e do Sirius, que eles já vieram e já se adaptaram à alimentação natural. No caso da Ermi foi muito pouco tempo, né, entre vocês resgatarem e introduzir a alimentação natural, mas no caso do Salt. Não, é que tem que falar português, né, o Sal. O Salzinho. O Salzinho aí, ele teve aí 9 meses, né, para se adaptar. Tudo bem que a gente sabe que era um filhotinho, o filhotinho tá passando por muitas mudanças nessa fase deles ali, né, de desenvolvimento. Mas você consegue perceber uma mudança meio que radical a partir do momento que você introduziu a alimentação natural? Uma mudança radical que eu percebi foi por conta da alergia, porque ele começou a ficar com a parte assim do olhinho bem úmida e o pelo todo manchado. E muita lambedura de patinha também. Então as patinhas ficavam, ele é branquinho e a patinha ficava marrom escura e aqui no olhinho marrom e sempre com aquela sensação úmida. Por mais que você secasse, limpasse, estava sempre escorrendo aquela lágrima. Então esteticamente deu para perceber assim 3 meses que puf, mudou. Sabe? O rostinho não ficou mais úmido, as patinhas foi fazendo a tosa, ficou branquinha, não ficou marronzinha. Então, visivelmente, assim, de estética, foi muito rápido perceber mesmo a mudança. Sim, no caso da Pepper também, né? É uma mudança bastante grande aí, né? Porque ela também. E foi exatamente a mesma coisa. Ela chegou, ela tava com o rostinho todo manchado, as patinhas toda manchada, e foi gradual ali com a alimentação, e daí fazendo a tosa, né, pra poder deixar, e parece que tomou um banho de alvejante, assim, que ficou branquinho, 100% branquinho. Muito bom, A gente tem bastante contato com o veterinário para pedir orientações, dicas em questões alimentares ali da creche, então... de manejo de cães, de o que pode e o que não pode para atividade, quais são as melhores opções, e tudo para garantir também segurança, porque tem muitos casos de cãezinhos alérgicos, e nessas trocas de ideia, eu posso te dizer assim que 99% das vezes, quando um cachorrinho tem algum problema gastrointestinal, a primeira coisa que eles fazem é migrar para alimentação natural. Assim, é o primeiro tratamento, né? E dá muito resultado. Sim. E também tem uma questão de controlar uma dieta em que eles não passem do peso, né? Que também é uma preocupação, né? Exato. Principalmente para os pequenos. Esse é um controle ali que a gente tem bastante com a Pepper. Ela chegou muito desnutrida, então a primeira dieta dela foi uma dieta para ganhar peso.
Em pouquíssimo tempo ela já estava com 8 quilos, que para ela, pro porte dela, já era muito. Então, então agora vamos fazer vamos balancear isso na dieta. Então teve mudança de carboidrato, mudança já de proteína, tudo para poder deixar agora para ela manter o mesmo peso. E assim, uns 3 anos, eles conseguem manter o mesmo peso ali desde sempre, recebendo, e a gente consegue fazer as variações. Porque isso que é legal também na alimentação natural. A gente tem uma lista do que você pode montar na refeição do seu cachorrinho. Então, eles não vão comer sempre a mesma coisa. Cada mês você pode mudar, sabe? Você pode trocar um vegetal, você pode trocar uma proteína, você pode fazer alguma mudança ali no carboidrato, e tudo isso fica atrativo para eles. E claro, a gente também vai descobrindo o que eles gostam e o que eles não gostam. Então, por exemplo, o Salt não curte abóbora. Então, não dá pra gente ter que quando tem a abóbora, ele vai comer, talvez não em 30 segundos, mas em 45 segundos, sabe? Mas a gente percebe que ele não curte tanto assim a abóbora. Então, a gente já, consegue tirar. Eles já apresentaram alergia de se coçar quando comeram cenoura. Então, a gente já sabe que, isso exclui da alimentação deles. Mas você consegue fazer algo muito rico, muito personalizado, e que eles vão ficar felizes, faceirinhos ali comendo todos os dias. E é mais fácil de controlar o peso deles também, né? Porque se precisa emagrecer, você é muito mais assertivo numa dieta natural do que na ração. Na ração, quando você reduz a quantidade, você reduz ali o total de nutrientes que tá indo. Na alimentação natural, você consegue ser bem pontual, né? Fazer uma mais proteica. Manter a quantidade, que para a saciedade deles, acho que é importante quando eles precisam emagrecer. Aumentar vegetais, diminuir carboidrato, você é muito mais assertivo, é mais fácil esse controle de peso deles. Sim, bem bacana, bem bacana. O Sirius aí, então, teve muita vantagem também, né? Porque ele teve esse quadro aí da doencinha dele aí. Muita. Ele chegou a pesar 1,5 kg. Caramba. Então... Tudo bem que é um pequenininho, né? E assim, hoje ele tá com 2,7 kg, né? Já pro tamanho dele, é uma diferença bem significativa. E pra gente ter ideia, assim, de quantidade que eles comem, porque a quantidade em alimentação natural, ela é bem maior do que da ração. Então, hoje ele come 170 gramas de comida por dia. Você fala, poxa, que pouco, mas é o equivalente a eu comer 4,5 kg de comida por dia. Então, é muito bom também para isso, né? Que é óbvio que é melhor para eles, é mais comida. A questão ali do prazer na hora de comer, e ainda mais que é muito palatável, é muito legal. E facilitou bastante ele a ganhar peso, depois que ele resolveu a vida. Que bom, que bom. E nesse caso, a gente está falando de mascote fit aqui nessa série. Uma empresa como essa, em que você pode personalizar os produtos, né? Receber a comida fresca em casa. Quais são as vantagens de ter um serviço como esses aí para poder lidar com alimentação saudável, que a gente sabe, com alimentação natural, que a gente sabe que se não tivesse uma empresa como a Mascote Fit, a gente já está, como você falou, na cozinha, horas e horas, preparando aí os alimentos, né? Por alguns anos eu fazia isso. Eu ia para a cozinha, eu comprei moedor de carne, processador de alimentos, panelas gigantescas, balança, bacias gigantescas para poder fazer também a mistura ali, né, de todos os itens. E assim, eu gastava uma tarde de sábado para poder cozinhar para uma semana para os dois. E com um congelador também não muito grande, eu não podia querer estocar algo ali para fazer 2 meses de comida, né, para eles. Então, ter essa facilidade de eu mando a prescrição, porque a comida do Salt é diferente da comida da Pepper. Apesar dos alimentos serem os mesmos, mas é diferente. A Pepper come bem menos carboidrato do que o Salt, porque ela precisa controlar ali o pezinho dela, então já é um pouco diferente nesse sentido. E você nitidamente vê no pacotinho que a comida da Pepper tem menos batata do que a comida do Salt, que tem bem mais batata. Então, facilita muito a rotina, sobra o meu tempo para eu poder estar aproveitando com eles, para eu poder passear, para poder fazer, enfim, várias coisas diferentes, né? Então, imagina, era uma tarde por semana para fazer comida para uma semana. Então, eu tinha que todas as semanas
tá ali na lida, na cozinha, preparando. É gostoso? É gostoso. Mas dá uma canseira boa também, sabe? Descascar 7 quilos de batata doce era meio pesado, assim, sabe? Terminava ali, a mãozinha tava, nossa, cansei de fazer tudo isso. Sim. E ainda você tem que cozinhar, você precisa triturar, porque não é só cortar na faca. Então, você precisa passar todos aqueles alimentos no processador. Depois você vai colocar na medida correta ali dentro, né, de uma bacia. Vai ter que mexer para poder deixar tudo muito bem homogêneo. Então, na Mascote eles têm uma máquina que vai misturar toda a alimentação para cada um deles. Então, a gente sabe que tá tudo muito bem misturadinho, de que ele vai ganhar a quantidade diária que ele precisa de cada um daqueles alimentos, porque tá tudo homogêneo. Eles têm o ultra congelador, que é maravilhoso. Então, saiu ali, já passa todo por um processo também que a gente sabe que em casa você não consegue garantir que não vai ter, de repente, alguma contaminação. Então, quando o alimento sai ali da Mascote, já vai pro ultracongelador. Então, tudo isso facilita muito e é uma segurança grande pra gente. Claro que eu, cozinhando em casa, nunca percebi assim, nossa, de repente aconteceu alguma coisa, ficou com dor de barriga, porque eu tinha feito em casa. Mas era muito mais trabalhoso e eu sei que a segurança é bem garantida nesse sentido. Sim. Você, Ju? Para mim é questão de economia de tempo também. Eu cozinhei por um bom tempo para Hermione. Não passava uma tarde por semana, passava um domingo no mês para fazer a comida do mês, né? Porque são 2 toquinhos de gente. Mas a questão do tempo, praticidade e estocagem também. Porque quando eu fazia, os meus recibos... Eu não tinha uma máquina para embalar a vácuo, por exemplo. Os pacotinhos, eles são bem slim, né, da Mascote Fit. Então, eu consigo armazenar no meu freezer, que é um freezer pequeno, 15 dias de refeição para os 2. Uhum. Eu fazendo sozinha em casa, eu jamais conseguiria. Eu não tenho espaço para isso. Quando eu fazia antes, eu tinha um freezer só para eles. Mas aí tive que fazer uma escolha muito inteligente na minha vida, que foi comprar uma máquina de lavar louça. E tive que me desfazer do freezer. Então, né, mas para mim, assim, o mais nítido de lucro de tudo isso é a economia de tempo. É muito prático. Sim. É o tempo que a gente tem para estar com eles, é o tempo para aproveitar outras coisas. E eles são muito rápidos também, então assim, eu preciso fazer uma alteração para a próxima entrega. Você manda ali no canal de atendimento, pronto, na próxima já está feito. Às vezes eu peço assim, reduza 10% da alimentação. Se eu estivesse fazendo isso sozinha, era um mercado novo, era todo um trabalho novo. E eu sentia que quando eu fazia, eu não sei se você sentia isso também, Andressa, eu tinha desperdício. Porque certeza. A gente não calcula assim 100% certinho das quantidades da receita. Então, às vezes, sobrava ali um pouquinho de frango, um pouquinho de batata. Eu o sempre fígado, que é fígado. uma porcentagem muito pequenininha de víscera. Então, rolava esse lance do desperdício que me incomodava um pouco também. Entendi. E esse fato da personalização ali também é extraordinário, né? Você conseguir, num curto prazo, né, ter um atendimento ali para resolver questões aí importantes, eu passei por isso, né? essa semana, porque já está prevista a entrega deles e daí a gente descobriu que a Pepper está hipertensa, então teve ali uma alteração na quantidade de sal que ela ganha. E você pode pensar às vezes, nossa, mas só o sal, né? Mas sim, para o cachorrinho que está hipertenso, a gente tem que estar muito vigilante em cima disso. E foi rapidinho para conseguir também avisar eles, tipo, gente, mudou aí a quantidade já do sal da baixinha. Então, a próxima entrega já vai ser diferenciada também por conta disso. Puxa, que bacana, que bacana. E que histórias ótimas, gente. Olha, foi aquilo que eu falei no começo, né? Se desse, a gente ficava aqui horas e horas conversando, porque nada melhor do que falar sobre, né, o que a gente que é pai de pet ou mãe de pet, o que a gente mais gosta de falar é dos próprios pets, né? Mas, puxa, agradeço muito a participação de vocês. Andressa, muito obrigado. Ju, obrigada, muito obrigado. Fiquem à vontade aí para poder também falarem um pouquinho antes da gente se despedir. Legal. Eu acho que é um assunto que
a gente vê muito benefício, a gente vê uma diferença grande nos pets e eu gosto de, né, vou levar a palavra da alimentação natural para todo mundo que for possível. Às vezes a pessoa não consegue cozinhar, não consegue, né, já não tá em Curitiba para ter, Curitiba, né, e Criciúma para ter a entrega da mascote, algo nesse sentido, mas, poxa, então vamos procurar um petisquinho diferente, sabe? Tentar oferecer coisas mais saudáveis também para os nossos pets e entender todos os benefícios que isso traz para a vida deles, assim, é impagável mesmo, sabe? De ver e de acompanhar e de ver a felicidade. Então, como eu disse, é a hora do dia mais feliz da Pepper. Ela vai se rebolar, ela vai ficar se lambendo inteira porque é diferente. Sim. Quando a gente entra nesse mundo, parece que não tem outra opção mais, né? Eu não consigo imaginar mais, também. assim, se de repente, nossa, não digo nunca mais, mas assim, num apuro, numa viagem, alguma coisa, eu acho que eles não iriam querer. Porque eu, particularmente, quando viajo, eu levo a caixinha térmica, ou se eu vou ficar fora muito tempo, eu compro e eu faço. Porque você consegue fazer uma comidinha ali para uns 3 dias, para 3 dias é rapidinho, né? Para longos períodos já é um pouco mais difícil. Então, eu particularmente também, assim, eu não consigo imaginar, sabe? Não consigo quase lembrar como era a nossa vida sem oferecer alimentação natural para eles, sabe? Nossa, a gente já passou por apuros dele não querer comer, sabe? Porque era a ração e coisa que agora a gente não encontra mais, sabe? Então, eu também não consigo imaginar, assim. Bem, bacana. Obrigada, viu, Fer, pelo convite, adorei. Imagina, prazerzão. De paixão. Sim, se a gente pudesse, né, que nem o Fer falou, a gente ficava horas e horas falando disso. Mas é bom a gente plantar essa sementinha boa, assim, para mais pessoas conhecerem. Eu acho que teve também uma grande mudança de 2018 para cá, consigo perceber também, assim, dos veterinários também, sabe? De ter muita gente legal acompanhando, falando sobre isso, ajudando também a divulgar esse tipo de benefício, porque se você faz a suplementação certinha, tá tudo tá impecável, sabe? Sim. Tem que garantir a suplementação também, não é só necessariamente a comidinha, você tem que garantir o restante ali também para ficar 100% balanceado. Bacana. E além da alimentação, tem outros cuidados e ainda bem que esses doguinhos aí, tem a gente para poder cuidar deles, né? E mais uma coisa interessante também da mascote, porque a mascote já entrega com a suplementação. Legal. Então, não há necessidade de você ter que fazer a suplementação, colocar ali os pozinhos, colocar os óleos, tudo isso, porque a mascote também já entrega. Então, é muito para agilizar mesmo a nossa vida. Você só descongela ali o papazinho e pronto, tá perfeito, tá garantido que tá balanceado. Então tá bom. Puxa, de novo, né? Muito obrigado aí, gente, por vocês estarem aqui com a gente. Foi um papo excelente mesmo. Fico feliz por esse momento aí que a gente passou juntos. E você que nos acompanhou aí também, a gente espera que vocês tenham gostado desse segundo episódio do Pet Talks. Você também pode acompanhar mais informações aí, dicas de saúde e bem-estar no @Pinó Gazeta no Instagram e também no site www.casapinó.com.br. A gente espera vocês. Tchau, tchau.